Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 15 de dezembro, nós vamos meditar de Tito e Filemon. É isso mesmo, 2 livros. Que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos iniciar com o livro de Tito, isso mesmo, nunca mais eu mostrei aqui, né? Aqui tá o mapa, isso, do livro de Tito, depois eu falo do livro de Filemon. Sempre eu disponibilizo lá no Instagram, no meu perfil e no Facebook também, Rubenita Leão. Eu sempre disponibilizo o mapa de cada livro quando nós iniciamos. E aí você pode ir lá, até fazer um print, guardar, né? Mostrar para a família, né? Utilizar nos seus estudos bíblicos, isso mesmo. Porque aqui nós temos um panorama completo do livro que nós vamos conhecer. E o livro foi escrito por Paulo e aqui para o querido Tito. É uma carta pastoral, isso mesmo, como é a carta de Timóteo. Tito também ele é citado várias vezes por Paulo em suas cartas, porque era para Paulo Tito um companheiro fiel, que estava junto dele sempre, né? Confiável, um companheiro realmente de missão. E nós vamos ver que o propósito dessa epístola é estimular Tito a organizar a igreja de Creta, isso mesmo, e confrontar inclusive os falsos mestres que se levantavam ali naquela igreja. Nenhuma novidade, né? Porque nós vimos isso no decorrer de todas as cartas que nós vimos aqui. Então, possivelmente ela foi escrita na primeira prisão de Paulo em Roma. Isso mesmo. Então, lá vai estar disponível, você pode dar uma olhada com mais calma. E quando ele escreve a Tito, sempre com prefácio e saudação, é assim que ele começa todas as cartas dele. Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé dos que são eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna que Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. E em tempos devidos manifestou sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus nosso Salvador. Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz, da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo Salvador. Por esta causa, te deixei em Creta, para que pusestes ordem em coisas restantes, bem como a cada cidade constituístes presbíteros, conforme te prescrevi, né? Então, Paulo deixou ali a figura de Tito para que organizasse, né? E ali instituísse, inclusive, os presbíteros. E falei aqui que os presbíteros, né, eram o quê? Pessoas que se despontavam no ministério, né, e que eram preparados para exercer o ministério pastoral. Seriam pastores em treinamento. Alguém que seja irrepreensível, então ele está instruindo aqui quem Tito deveria prestar atenção para separar para o ministério do presbitério. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusador de dissoluções e não são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo, aqui ele usa a figura do bispo, né? Então você tá vendo, presbítero, bispo, pastor, estão todos ali, né? No mesmo patamar. Seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível e não dado ao vinho, nem violento, nem cobicioso, nem torpe de ganância. Antes, ele tem que ser hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso e que tenha domínio de si mesmo. Apegado à palavra fiel,
que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradiz. Então aqui nós temos, a descrição de homens que poderiam ser separados para o ministério do presbitério, para ser bispo e também, isso também serviria para os pastores. Então, claro que essas nomenclaturas eram ali daquela igreja. Hoje, nós temos algumas denominações que tem a figura do bispo acima da figura do pastor, o presbítero abaixo. Em algumas outras, nem presbíteros tem, Então, cada igreja organiza-se de forma como melhor lhe prover, melhor seja para aquela igreja, Então, aqui a gente vê algumas figuras em destaque. E aí, ele vai falar sobre os falsos mestres e as falsas doutrinas. Isso aqui é o importante, Porque existe muitos insubordinados, paladores, frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão, ou seja, judeu. É preciso fazê-lo calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não deve, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato, portanto, repreende-o severamente, para que sejam sadios na fé. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professem, entretanto, esses negam por suas obras, e por isso não são abomináveis. Por isso são abomináveis, desobedientes, reprovados pelas suas obras. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Não há homens, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantes que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras no bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem os seus maridos e aos seus filhos, serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas aos maridos, para que a palavra de Deus não seja difamada. Olha que conselho. Pois bem, quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia, irrepreensíveis, para o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer ao vosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não seja respondões. Não furtem, pelo contrário, deem prova da sua fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador.
Portanto, a graça de Deus se manifeste salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de reunir-nos de toda iniquidade, purificar para si mesmo um povo exclusivamente zeloso e de boas obras. Dize essas coisas, exorta, repreende também com toda autoridade, e ninguém te despreze. 3, obediência às autoridades e a salvação pela graça leva a boas obras. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam e a autoridade sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Não difamem ninguém, nem sejam altercadores, mas cortados, dando prova de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixão e prazer, vivendo de malícia, inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticado por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante e lavar regenerador, renovador do Espírito Santo, de que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Fiel é a palavra, e quero que no tocante a estas coisas façam afirmação confiadamente, para que tem crido em Deus, seja solícito na prática das boas obras. E estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evite discussões insensatas, genealogias, contenda, debate sobre lei, porque não tem utilidade, são fúteis. Evite homens facciosos. Depois, admoestá-lo primeira e segunda vez. Pois sabes que de tal pessoa está pervertida e vive pecando, por isso está condenada. Quando te enviar Artemas e Tíquico, apressa-te, envie até Nicópolis ao meu encontro. Estou resolvido passar o inverno ali. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também distinguir-se das boas obras em favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos os que acham comigo te sauda quantos nos amam na fé, e a graça seja para com todos vós. E aí, nós vamos à segunda carta agora, ela é de Filemon. Isso mesmo, né? Essa carta é uma carta pessoal de Paulo a um homem chamado Filemon, e nessa carta ela tem um propósito, um pedido, pedir o favor de um escravo fugitivo chamado Onésimo. É uma carta bem pequena, né, escrita por Paulo, e ele vai escrever para esse irmão chamado Filemon, né, que era dono desse escravo Onésimo, né? E esse escravo Onésimo furtou o seu senhor e fugiu. Possivelmente não deve ter cometido só esse crime, não sei. A verdade é que ele foi preso. E quando foi preso, aonde ele caiu? Na mesma prisão que Paulo.
né? E Paulo ali vai pregar o evangelho a Filemon. Isso mesmo, é uma carta lindíssima, que nos fala de redenção, de perdão, de amor, de transformação. É maravilhosa a carta que Paulo escreve a Filemon e nos ensina muito nesta carta. Depois você dá uma olhada lá no Facebook e no Instagram, o mapa dessa pequena carta, dessa epístola, né? Então, nós vamos ver que possivelmente acredita-se que foi Tíquico que vai encaminhar, né, esta carta ao seu destino, que é a figura de Filemon, que estava na cidade dele de origem, né, chamada Colossos, né, e acompanhava ali esse retorno. Então, nós vamos ver que aqui nós vemos um tema muito delicado, que é a restauração da confiança daquele que pisou na bola. Pois bem, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, ao irmão e o irmão Timóteo estava com ele nessa ocasião, ao amado Filemon, também nosso colaborador, a irmã Áfia e Arquipo, nossos companheiros de luta, e a igreja que está em sua casa. Você vê essa citação lá em Colossenses, é aquela igreja lá, Colossenses 4,17. Graça e paz a vós outro da parte de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti em minhas orações, estando ciente do teu amor, da fé que tens para com Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé te torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimados pelo teu intermédio. Em outras versões fala que o coração dos santos tem sido revigorados pelo teu intermédio. Que lindo, né? Esse testemunho que Paulo fala dele. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo eu Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo. Sim, solicito-te um favor, de meu filho Onésimo. Sabe o que significa Onésimo? Útil. Mas a história do Onésimo nem sempre foi de utilidade, não é? Olha como Deus restaura. Pois bem, e aí ele fala do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. E eu te envio de volta em pessoa e quero dizer o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para que em teu lugar me servir nas algemas que carrego por conta do evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como uma obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente a mim e com a maior razão a ti, quer na carne e quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. E eu, Paulo, de próprio punho te escrevo. Eu pagarei, para não me alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima o meu coração em Cristo. Certo, como estou da tua
obediência eu te escrevo, sabendo que farás mais do que eu estou pedindo. E ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Sauda-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marco, Aristarco, Demas, Lucas, meus colaboradores e cooperadores em outras versões. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, queremos colocar diante do teu coração como aprendemos com essas figuras. Tito, ali no exercício do seu ministério, com o encargo de organizar aquela igreja e combater as falsas doutrinas, e depois a figura de Onésimo sendo restituído a Filemão. Que graça abundante foi derramada, que transformou a vida deste homem e que também transformou a nossa vida e que está disponível à humanidade para gerar transformação em todos os dias. Por isso colocamos diante de ti a nossa vida, tudo que temos que somos e somos para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Não esquece de curtir. Compartilha com mais alguém. Se não é inscrito, se inscreva. Incentive outros a se inscreverem também, Estamos já terminando essa leitura bíblica, mas 1º de janeiro nós iniciamos esse novo desafio em 2025 e você é a minha convidada. Deus te abençoe.